Olá, salve, salve estudantes da licenciatura em Física EAD do IFBA. Esta semana, como vocês sabem, demos início à parte experimental da disciplina Ondas, Som e Luz. E como os polos ainda estão fechados, nós vamos precisar executar estas práticas utilizando simuladores virtuais. Em virtude disso, e tentando fazer uma dobradinha, uma parceria com o professor Ebenezer, nós vamos começar agora, hoje, a trabalhar com estes simuladores e o objetivo deste vídeo é guiar vocês ao longo deste processo. Lá na disciplina Ondas, Som e Luz, o professor Bené fez uma seleção de experimentos virtuais que são muito importantes para a formação do licenciando em Física, para o futuro professor de Física. Da lista que ele fez aqui, que está muito boa, eu escolhi três para trabalhar junto com vocês. O primeiro é ondas em uma corda, porque como eu trabalho há bastante tempo no ensino médio, eu sei que este daqui traz conceitos e simulações, formas de utilizar, que ajuda muito, né, muito o estudante que está no nível médio. O segundo também que eu pedi para poder fazer essa dobradinha foi o 3, que ele colocou aqui como 3, reflexão e refração. Eu daria aula de refração, de lentes, só usando esse simulador e seria mais do que suficiente. É muito rico, você pode ministrar várias aulas, vários tópicos da ótica só utilizando este simulador, que também é muito rico. E eu também pedi para explorar, junto com vocês, o Desmos Graph. Esses três vão compor uma nota para a disciplina TICS, que será aproveitada para ondas, som e luz. O objetivo, claro, é tentar reduzir a quantidade de tarefas que vocês estão executando. As equipes que já concluíram a criação do blog ou do produto, essas equipes elas já podem apresentar e continuarão tendo a obrigação de fazer essa parte daqui, porque vai contabilizar para as duas disciplinas. Lembre-se que a criação do blog, o objetivo não é somente a nota na disciplina TICS, mas, como nós combinamos, deve ser o seu cartão de visitas, o seu portfólio, para você começar a construir agora e quando você terminar o curso, você ter um espaço para dizer, olha, isso aqui fui eu que fiz, e servir para você apresentar nas escolas que você vai buscar trabalhar posteriormente. Então, quem já fez o blog, não fica aí com a sensação de, eu perdi meu tempo. Não, você ganhou o seu tempo fazendo o blog, que vai servir como um portfólio de um produto que você já executou realmente. É diferente de quem faz somente as atividades pensando exclusivamente na disciplina. Porque o que você faz na disciplina, depois quando você vai trabalhar, a escola não quer saber o que foi que você fez na disciplina. A escola quer saber o que você sabe fazer e o que você é capaz de entregar de valor. Eu vou guiar vocês ao longo destes 3, beleza? Tá? Este é o meu objetivo aqui. E eu preparei já uma espécie de modelo de relatório para vocês utilizarem como padrão. E eu fiz um primeiro guiando nessa etapa de utilização do experimento 1, ondas em uma corda. Vou colocar um modelo para que vocês baixem. É importante que vocês mantenham a logo da CAPES, da UAB e do IFBA, tá? Porque nós vamos disponibilizar esses roteiros para o público. E nós queremos que a CAPES, que financia o projeto, né, esteja lá em destaque, junto com o projeto UAB, e que o Campus Salvador, que é o campus responsável por ministrar este curso, também esteja em destaque. Colocar o título, né, da atividade logo em seguida, o nome de vocês, o polo, podem se misturar entre os polos, fiquem à vontade, todo mundo do mesmo polo se quiser, mas é possível misturar, o mês e o ano de elaboração. O roteiro que vocês vão elaborar vão ter este título lá em cima, na capa. Na sequência, tem que explicitar qual é o objetivo geral e os objetivos específicos, tá? Pode ter os dois, o geral e os específicos. Normalmente, o geral, se possível, verifique na BNCC qual item da BNCC está de acordo e coloque no geral. Então, as habilidades previstas na BNCC você coloca no geral, aquela que está contemplada ali na parte de ondas.
Em seguida, você coloca os objetivos específicos, que aí já é em relação ao conteúdo. Ora, o que é que eu espero para esta atividade de vocês? Aqui já é o meu exemplo, tá? Eu espero que vocês analisem como um livro didático aborda os conceitos de ondas. Beleza? Então você vai precisar escolher um livro para isso. E eu tenho aqui duas sugestões e eu mostro já. Eu quero que você explore livremente o simulador Ondas em uma Corda. Explore livremente, sem um roteiro bem definido. Eu quero que você entenda como os botões do simulador eles funcionam. Então você vai abrir o simulador, vai alterar manual, oscilador, pulso, amortecimento, tensão e vai verificar como ele se comporta. Em seguida, eu quero que você liste quais os conceitos podem ser explorados com o simulador citado. Do livro didático que você escolheu como base, quais são os conceitos que podem ser explorados com esse simulador? Eu quero que você analise quais roteiros apresentados no tópico para professores do FET pode servir de base ou de inspiração para o seu trabalho. E, por último, elabore uma sequência didática utilizando o simulador Ondas em uma Corda. Paulo, como assim analisar roteiros no tópico do FET? Quando você entra lá no FET, não sei se você prestou atenção, mas aqui embaixo tem um item para professores, tá? Tem alguns itens aqui embaixo. O primeiro sobre o que é possível estudar, uma descrição breve do simulador. Depois vem para professores. Normalmente tem um manual, algumas vezes traduzido, outras não está traduzido. Aqui está traduzido em português, mas é um manual muito simples. Tem um videozinho em inglês que você pode visualizar como é que ele funciona. E aqui embaixo, ó, tem atividades enviadas por professores. Eu quero que as atividades que vocês vão elaborar venham para cá. Então vai ser uma atividade publicada no site FET Simulações em Física e aqui vai estar o nome dos autores. Portanto, o nome de quem elaborou o roteiro estará aqui. Cada equipe vai produzir o seu e nós vamos submeter este roteiro ao FET. Mas para ter acesso a isso, você precisa criar uma conta no FET. Esta conta é gratuita, mas você precisa criar, beleza? Cria a conta, baixa de outras pessoas, dá uma olhada, se inspira e cria o seu, beleza? Voltando aqui eu estou descrevendo os materiais que eu estou utilizando para essa aula que eu estou dando agora. Tá? Vamos ao Google Docs. Google Docs para vocês criarem um documento compartilhado, e aí 5, 4 pessoas vão escrever no mesmo documento. Google Meet, marquem reunião para discutir o projeto, né, com a equipe, e com isso consiga organizar melhor. Vamos utilizar o simulador FET Colorado, Ondas em uma Corda, e livros didáticos de nível médio de sua preferência. Eu informei que eu tenho dois que eu prefiro, tá? E se quiserem o PDF, é muito fácil de conseguir na internet, eu não posso colocar no AVA por conta de questões de direitos autorais, mas é muito fácil conseguir por aí nos grupos do WhatsApp, que eu não posso falar aqui no vídeo, mas eu sei que rola, tá? Compreendendo a Física, do Alberto Gaspar. Eu adoro o Alberto Gaspar desde que eu comecei a dar aulas. É o meu livro preferido, mas eu sei que muitos professores não gostam. Eu sempre que vou dar uma aula, eu venho no Alberto Gaspar e leio primeiro o tópico que ele aborda. Então, no caso de ondas, som e luz, sumário. Olha só, ondas. Características das ondas mecânicas, reflexão de pulsos, refração de pulsos, ondas periódicas, princípio da superposição, interferência, ondas estacionárias. Eu posso afirmar para você com segurança que este simulador Ondas em uma Corda vai ser muito útil para você definir o conceito de ondas, introdução, para você discutir as características das ondas mecânicas, pelo menos parte das características, o que vem a ser a reflexão de pulsos em extremidade fixa e solta. Muito claro isso. Refração não dá para estudar com esse simulador. Ondas periódicas, dá. Princípio da superposição e interferência, também dá. Ondas estacionárias, também dá. Então, esse simulador é muito rico porque você pode discutir vários tópicos somente com o simulador, desde que você saiba explorá-lo
de maneira adequada. E eu vou fazer essa exploração com você brevemente, mas eu não vou construir o roteiro é seu trabalho, beleza? O outro livro que eu gosto muito, esse livro, inclusive, eu diria que ele é o responsável por eu estar presente hoje dando aula para vocês, né? Porque foi baseado nele, na 9ª edição, nem foi a 12ª, que eu elaborei as aulas que eu utilizei para passar no concurso. Então, baseado neste livro e baseado no fato de que, desde 2004, assim que formei, eu já gravava aulas, videoaulas. Não tinha ainda a minha câmera, mas eu já gravava videoaulas. Então já tinha ali o macete de início, meio e fim muito bem determinado. E esse livro, na minha opinião, ele é fenomenal, porque eu diria que ele tem a física que a gente precisa ensinar na escola. A gente muitas vezes gasta muito tempo no ensino médio fazendo contas que as aproximações são grosseiras, bem longe da realidade física, e a gente não discute o que é importante, que são as aplicações. Gastamos tempo ali calculando a velocidade da onda numa corda, mas o estudante não entende o que vem a ser ondas de rádio AM, ondas de rádio FM, por que que existe 3G, 4G, as faixas de frequência, não discute nada disso, né? Normalmente os livros tradicionais não fazem isso, vão direto para a conta. E esse livro, ele é uma maravilha, porque ele já começa com uma linguagem muito simples. Recomendo quem puder comprar esse livro. Eu tenho o livro físico e baixei essa versão, a 12ª, porque alguém mandou no meu grupo do WhatsApp, mas eu tenho a versão física e é meu livro de cabeceira. Eu não dou uma aula de física sem antes ler esse livro, porque os exemplos que ele dá são exemplos que enriquecem bastante a minha aula. Então esses dois livros são os livros que eu utilizo. Você escolhe o seu, beleza? Se você quer utilizar o velho ramalhão, use o velho ramalhão. Tá? As versões mais recentes são boas, inclusive. Se quer utilizar o Newton Reloi Walter, beleza. Calçada, eu odeio calçada, mas as versões mais recentes dá para usar porque eles aprenderam a contextualizar o conteúdo. Aqui vem o procedimento experimental, aqui eu estou colocando como um exemplo, tá? Um exemplo. Escolha um livro didático, estude o capítulo referente aos conceitos de ondas. Você vai estabelecer um comando ao seu estudante para compreender um conceito de ondas. Liste quais são os conceitos que são fundamentais para discutir com os estudantes de nível médio. Tarefa para você. Explore livremente o simulador. Tá? Faz parte dos nossos objetivos. Você precisa criar uma conta no FET para essas atividades. E aqui eu coloquei o link direto para você ir para o simulador em português. Aqui está o meu livro de física preferido. Fiz um print da tela para ficar claro para você onde você deve ir. E no seu roteiro deve ter prints mostrando ao estudante onde ele deve clicar, porque senão ele lê o texto, não sabe onde clicar. Então você coloca um print lá sempre que necessário. Então eu falei, olha, você precisa entrar na região ali para professores. Logo, eu botei um print aqui mostrando onde está o para professores. Em seguida, você deve apresentar os resultados do seu roteiro, que deve ter esta sequência. Uma breve introdução teórica, falando sobre o conceito que você quer trabalhar, reflexão de pulsos em uma corda. Descreve brevemente o que diz ali o conceito do livro, né, com as suas palavras. Quais são os objetivos de aprendizagem? Quais são os materiais e recursos que o estudante precisa utilizar para executar? Qual o procedimento experimental, o que é que ele deve fazer com os recursos e materiais que você disponibilizou para alcançar os objetivos? E você coloca ali algumas perguntas para o estudante, para que ele tenha clareza dos conceitos. Tá? As perguntas são para discussão, para reflexão. E sempre finalize mostrando as referências bibliográficas. Quais foram as fontes que você utilizou para construir o material. Eu aqui coloquei referências bibliográficas, o livro Alberto Gaspar, Compreendendo a Física, e o Paul Waite, Física Conceitual, que eu adoro também. Aqui eu também deveria ter colocado o FET, né? O FET é uma referência também, é um site, mas ele é uma referência bibliográfica. Eu tenho que ver como é que eu faço para descrever uma referência de internet aqui, né? Que seria um site, colocar o site aqui como um conteúdo. Até porque nesse site lá tem o para professores, que o material escrito que eu posso baixar, né? Tudo está aqui no site. Eu venho aqui, clico nesse, abro, ele vai me dar, por exemplo, aqui um PDF.
e nesse PDF está discutindo ondas mecânicas em uma corda. Nesse caso, o cara botou ainda o plano de aula. Olha que maravilha. Nunca tinha clicado nesse. Ele colocou também um plano de aula. Então, atividade do FET utilizando alguém do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará. Tá? Ele botou aqui, ó, o passo a passo aqui, são 7 passos. Ele colocou aqui com um objetivo e ele está discutindo aqui a interferência de pulsos. Então, está discutindo uma parte. Dá para discutir muita coisa com esse simulador. Tá? Então, está aqui uma inspiração e o professor deixou o plano de aula e o download aqui. Portanto, o FET deve ser uma referência obrigatória para você aplicar. Beleza? Então, esse vídeo fica por aqui. No próximo, eu vou abrir o simulador e eu vou explorar livremente. Errei. Eu vou abrir o simulador e vou explorar livremente o simulador. Não vou editar esse vídeo, vou mandar para o nosso canal do departamento. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação. No próximo, eu volto explorando o simulador, mostrando como eu utilizaria numa aula. E eu espero que sirva de referência também para você montar o seu roteiro. Combinado? Então, se inscreve aqui no canal do Departamento de Física. Tá? Os novos vídeos que forem exclusivos do departamento vêm sempre para esse canal no YouTube. E nós vamos aí tentar ajudar os professores de física, os professores de um modo geral, que estão se batendo com esse ensino remoto. E vocês que já têm experiência estudando EAD desde 2017, eu já utilizo há bastante tempo também, vamos tentar criar materiais para auxiliar esses professores. Beleza? Combinado? Deixa o like aqui, se inscreve no canal do departamento. Grande abraço e tchau.